Infelizmente, hoje no Brasil, não há legislação específica para os casos de violência obstétrica. Essa ausência de lei que criminaliza esses atos torna as vítimas desamparadas e os agressores impunes. Só tenho uma filha, mas quero ter filhos, mas o medo ainda de tudo que eu passei, de tudo que eu sofri, eu ainda não consegui superar. O obstetra viria para conversar comigo e me avaliar. Ele veio e quando ele me avaliou, ele disse que já era caso de não dava para esperar, que eu já teria que ser preparada para a cesárea. Quando eu me preparei, troquei de roupa, coloquei a roupa que o hospital fornecia e tudo, meu esposo me acompanhou até determinado ponto e chegando ali, a pessoa falou que ele não poderia entrar devido à pandemia. Apesar da gente ter insistido, eu não sabia que isso até então era um direito da gestante, o direito ao acompanhante. Chegando na sala, eu já fui sendo preparada e durante a aplicação da anestesia, o profissional, que estava comigo, falou assim: quando pensar em engravidar, a gente primeiro tem que pensar em perder peso, fazer o regime. Assim, não foi uma fala direcionada a mim, mas no contexto que a gente estava, eu entendi que sim, que indiretamente era para mim. E foi algo assim que me marcou muito, porque é um tema que desde a infância eu sofri muito bullying pelo fato de ser gordinha, de estar em sobrepeso. Então, assim, naquele momento me machucou muito mais do que os episódios anteriores que eu já tive com relação a peso. Principalmente naquele momento que eu estava mais sensível, me causou assim uma dor, no momento de maior felicidade, que eu ia encontrar o amor da minha vida, eu sofri esse tipo de situação. Mas fiquei calada, porque eu já tinha estudado muito sobre a cesárea, sobre os riscos da anestesia, que inclusive eu poderia ficar com sequelas. E naquele momento eu não estava com acompanhante, eu simplesmente silenciei e guardei o sofrimento sozinha. É importante frisar que, mesmo não havendo lei específica para os casos de violência obstétrica, há várias outras leis que englobam esse tema. Lei essa como a 11.108 de 2005, que ela vai garantir um acompanhante em todo o período de parto e pós-parto para a gestante. Eu sou Jéssica Bezerra, sou enfermeira especialista em obstetrícia, que já atuei tanto na emergência obstétrica, onde a gente recebe essas gestantes, onde também já atuei no bloco obstétrico, que é onde elas entram para parir. Qual a importância do parto humanizado? Então, a importância do parto humanizado é para garantir o bem-estar, o respeito e a segurança ao paciente e ao seu bebê, uma vez que, onde a gente oferta esse meio humanizado, a gente vai estar deixando um ambiente mais tranquilo, acolhedor e lembrando que todas as pacientes ela têm direito a acompanhante de escolha dela. Então isso também vai estar ajudando a ser um parto humanizado. A gente vai estar ofertando todos os direitos a essa paciente. A falta de informação sobre os direitos da gestante e sobre violência obstétrica é o maior fator que faz com que essas violências continuem acontecendo? Às vezes sim, às vezes não, depende muito, porque às vezes tem paciente que quando elas estão grávidas, elas estudam, pesquisam e vão atrás dos direitos e do que pode ser uma violência obstétrica também. Mas a gente sabe que existem vários tipos de paciente, onde tem delas que não vão atrás de informações e acaba que muitas vezes quando algum profissional comete alguma violência obstétrica, que é aquela famosa ajudinha, como todo mundo sabe, conhece, elas vão achar que é normal, por eles dizerem que ajuda. Então, às vezes, sim, a paciente, a falta de informação dela pode estar contribuindo para que os profissionais continuem realizando essas violências obstétricas. Meu nome é Yuri Carvalho, sou ginecologista obstetra, sou médico aqui do Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro, sou médico do Pronto-Socorro São Francisco aqui em Salgueiro também. Vamos conversar um pouco hoje, com a turma de Direito da FACHUSC, sobre violência obstétrica. Como realmente acontece a violência obstétrica. São vários fatores que a gente pode elencar que podem corresponder à violência obstétrica nesse sentido.
né? É tudo aquilo, na minha opinião, que vem a ferir a integridade da paciente gestante, seja uma questão física, seja uma questão psicológica. Pode ser ferida com palavras ou até mesmo com atos. Então, a violência obstétrica é um tema muito amplo, né? Nós temos nesse sentido. Podemos considerar a violência obstétrica como um problema de saúde pública? Sim, na minha opinião, a gente pode intitular e considerar sim um problema de saúde pública, porque ainda hoje acontece, tanto em hospitais públicos como em hospitais particulares, a gente vê uma diminuição importante dessa violência obstétrica em si, mas ainda a gente tem esse problema, principalmente no serviço público, por diversos motivos. O que já foi feito e quais são os principais desafios na implementação de medidas eficazes para combater a violência obstétrica? Bom, como eu comentei aí, assim, principalmente no serviço público, né? O que é que a gente tem que pode piorar essa questão da violência obstétrica? Plantões superlotados, com atendimento de várias mulheres, equipe de saúde, tanto enfermeiro obstétrico, fisioterapeutas, equipe médica, com plantões superlotados, né? Plantões com escalas deficitárias, plantões com estresse acima do normal, devido a todas essas coisas que foram elencadas. Isso pode fazer com que a equipe tenha um estresse emocional maior e venha a praticar essa violência obstétrica, eventualmente. Não é que algo justifique a violência, não é que isso justifique a violência, mas que isso é um dos fatores que interfere. Como o governo pode melhorar na proteção das gestantes contra esse tipo de violência? É mais ou menos isso que eu comentei, né? Essa educação das unidades de saúde, das pacientes terem ideia dos seus direitos, trabalhar a equipe de saúde também, que vai atender essas pacientes no pré-natal, a importância dela entender esses seus direitos, passar confiança à paciente, conversar muito sobre o parto normal, sobre o parto habitual, orientar sobre a cesariana, que é uma cirurgia, que é um parto que ele é, na maioria das vezes, um parto de emergência, então não é algo que deve ser priorizado em detrimento do parto normal, né? E orientar as pacientes também com outras medidas importantes, como o projeto que a gente teve também aqui no Hospital Regional, que é o projeto Vim Nascer, que a mãe gestante ela vinha conhecer antes o hospital, a estrutura total do hospital, antes de vir ter o seu bebê. Com isso, ela já ia ter conhecimento dos locais onde ela ia passar, a sala de parto, a triagem, a enfermaria, tudo isso como uma maneira de vincular a paciente à instituição, fazendo com que ela aprenda, ela tenha uma visão diferente do que é o parto, e com isso ela não sofra essa violência. Gente, prazer, meu nome é Luísa Sobreira e eu atualmente assumo a função de assessora de magistrado, atuando na vara da Fazenda Pública, lá no TJ Bahia, né, em uma das comarcas. E antes disso fui advogada, fui professora durante muitos anos, atuei bastante em projetos envolvendo a mulher, inclusive o meu mestrado, que é em criminologia, eu sempre procurei estudar a figura feminina para entender os processos de violência que a mulher ela sofre dentro da sociedade. Violência obstétrica ainda não é considerada crime perante o Código Penal, mas quais condutas poderiam tipificar como violência obstétrica contra a mulher? Veja bem, a violência obstétrica ela vai atingir a mulher em vários setores, em vários aspectos, e pode acontecer também de diversas formas. Pode envolver uma violência verbal, uma violência física, uma violência moral, uma violência que atinge os direitos reprodutivos daquela mulher. E dentro dessas condutas vai haver tanto a ação vexatória de humilhar a mulher, de tocar em temas como quando você foi abrir as pernas para fazer, você achou bom, mas na hora de abrir as pernas para ter, você reclama. Então isso é uma espécie de conduta de violência moral que poderia se enquadrar, por exemplo, dentro de uma tipificação de violência moral contra a mulher, envolvendo talvez um assédio ou então uma espécie de... Às vezes também pode acontecer até de ter ameaças durante a realização do procedimento.
Pode haver também violência física quando é realizado na mulher procedimentos que não precisariam. E aí esses procedimentos, um dos inclusive mais conhecidos, é quando no momento de ter a criança, o médico ele lacera a vagina da mulher mais do que deveria fazer, e também pode acontecer de ele dar pontos a mais, fechando muito o canal vaginal daquela mulher, e ela passa a sentir dores, e muitas dores para ter relações depois, né, do parto, e isso pode caracterizar uma violência física propriamente dita contra essa mulher. Quais medidas jurídicas devem ser tomadas quando uma gestante tem seus direitos violados na condução à gestação, pré-natal, parto e pós-parto? Veja bem, hoje existem alguns órgãos que atuam criando alguns projetos de apoio a essas mulheres. Como órgãos, eu posso citar o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele é um órgão institucional que hoje ele promove de alguma forma alguns projetos, não é todos os estados. Tem alguns estados do nosso país que eles têm projetos específicos de atender esses casos de violência obstetrícia. Alguns estados, alguns municípios, eles criam algumas secretarias, alguns órgãos específicos de fiscalização dentro desses atos. Então, havendo dentro do município ou dentro do estado a criação desses órgãos específicos, então é possível sim ser feita a denúncia nesses órgãos, através de ouvidoria, através de outros tipos de atuação. Mas aqui em Salgueiro, por exemplo, seriam esses órgãos que hoje eu visualizo que poderiam ser feita essa denúncia. Where the doors are moaning all day long, where the stairs are leading from dusk to dawn, where the windows are breathing. A violência obstétrica no Brasil é uma realidade alarmante que afeta a vida e saúde de muitas mulheres e bebês. Diante desses depoimentos, é possível analisar a gravidade do problema e destacar a importância de políticas de prevenção e conscientização para o combate desse tipo de violência.